Todos nós já ouvimos a história do dilúvio. Noé construiu uma arca, colocou os animais dentro, e a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. Mas existe algo que raramente é mencionado nas pregações dominicais, algo que foi deliberadamente deixado de fora das narrativas simplificadas que aprendemos desde crianças. O que realmente aconteceu nos 40 dias que antecederam o maior cataclismo da história humana? Por que esse período é tão importante, ao mesmo tempo, tão negligenciado? Prepare-se para descobrir detalhes perturbadores que podem mudar completamente sua compreensão sobre esse evento histórico. O mundo antes do dilúvio, uma civilização perdida. Para entender o que aconteceu nos 40 dias antes do dilúvio, precisamos primeiro compreender como era o mundo naquela época. Não estamos falando de tribos primitivas vivendo em cavernas. As evidências sugerem algo muito diferente. O mundo antediluviano, segundo textos antigos e descobertas arqueológicas controversas, era incrivelmente avançado. Havia cidades enormes, tecnologias que desafiavam o que consideramos possível para aquela época, e uma população que pode ter ultrapassado bilhões de pessoas. A longevidade humana era extraordinária. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio aconteceu. Seu avô Matusalém viveu 969 anos. Isso não era exceção, era a regra. Imagine o conhecimento acumulado por alguém que viveu quase 1000 anos. Imagine as civilizações que poderiam ser construídas com esse tipo de continuidade. Mas havia algo profundamente errado naquele mundo. A corrupção total. Quando a humanidade cruzou a linha. Os textos bíblicos mencionam que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas o que isso realmente significa? Estudiosos de textos apócrifos e da tradição judaica apontam para algo muito mais específico e perturbador. A humanidade não estava apenas sendo moralmente má no sentido convencional. Estava envolvida em práticas que alteravam a própria estrutura da criação. Havia experimentações genéticas. Os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens geraram os Nefilim, seres híbridos de tamanho colossal. Mas isso não parou por aí. Segundo o livro de Enoque, um texto antigo não incluído na Bíblia canônica mas considerado sagrado por algumas tradições, essas entidades ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Eles ensinaram feitiçaria, fabricação de armas, cosméticos, astrologia, mais importante, como manipular a natureza de formas que nunca foram destinadas aos humanos. A criação estava sendo corrompida em nível fundamental. Os 40 dias, uma contagem regressiva divina. Agora chegamos ao período crucial que ninguém te conta com detalhes. 40 dias antes do dilúvio, algo extraordinário aconteceu. Deus fez um anúncio, não para toda a humanidade, mas especificamente para Noé. A mensagem era clara e aterrorizante. Em exatamente 40 dias, tudo seria destruído. Cada pessoa, cada animal, cada planta, cada construção. Tudo seria varrido da face da terra. Mas por que 40 dias? Por que não imediatamente? Por que não um ano para dar mais tempo de preparação? A resposta está no caráter de Deus e na natureza da justiça divina. Mesmo diante da corrupção total, mesmo quando a decisão de destruir já havia sido tomada, Deus concedeu um período final, um último período de graça. O aviso ignorado, Noé começa a pregar. Durante esses 40 dias, algo fascinante aconteceu. Noé não ficou quieto construindo sua arca em segredo. Segundo a tradição judaica e cristã primitiva, ele se tornou um pregador da justiça. Imagine a cena. Um homem de 600 anos, construindo uma embarcação gigantesca em terra seca, longe de qualquer mar ou rio grande, gritando para todos que ouviriam que o fim estava chegando em 40 dias. As pessoas riam, zombavam. Alguns provavelmente sentiram pena, pensando que o velho Noé havia enlouquecido. Outros podem ter ficado irritados com aquele fanático religioso perturbando a paz com suas histórias apocalípticas. Mas Noé continuou. Dia após dia, enquanto martelava as tábuas da arca, ele avisava: 39 dias restam. 38 dias. A contagem regressiva era implacável.
A vida continuava normalmente. A ilusão da segurança. Aqui está um dos aspectos mais perturbadores desses 40 dias. Nada mudou. As pessoas continuaram suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Continuaram trabalhando, comendo, bebendo, casando-se, fazendo planos para o futuro. Nos mercados, nas ruas, nos palácios, a vida seguia seu curso normal. Jesus Cristo, milhares de anos depois, faria referência específica a isso. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Esta é talvez a parte mais assustadora da história. Não foi a ignorância que destruiu aquela geração. Foi a indiferença deliberada. Eles foram avisados. Eles viram os preparativos. Eles ouviram as advertências. E escolheram não acreditar. O comportamento dos animais, sinais na natureza. Algo extraordinário começou a acontecer nos últimos dias antes do dilúvio. Os animais começaram a agir de forma estranha. Segundo relatos tradicionais, animais de todos os tipos começaram a se dirigir em direção à arca. Não forçados, não capturados, mas voluntariamente. Eles vinham em pares, macho e fêmea, como se guiados por um instinto sobrenatural. As pessoas devem ter notado. Imagine ver leões caminhando pacificamente ao lado de gazelas, todos se dirigindo para aquela enorme estrutura de madeira. Imagine observar aves migratórias mudando completamente suas rotas para pousar perto da arca. Mas mesmo esse fenômeno sobrenatural não foi suficiente para despertar a população. Eles provavelmente inventaram explicações. Anomalia climática. Comportamento sazonal incomum. Coincidência. A humanidade sempre foi extraordinariamente criativa quando se trata de negar o óbvio. Os últimos 7 dias, urgência crescente. Uma semana antes do dilúvio, a urgência na mensagem de Noé deve ter se intensificado. 7 dias. Ele deve ter gritado. Apenas 7 dias restam. Nesse ponto, a arca estava completa. Os animais estavam entrando. A comida estava sendo armazenada. Tudo estava pronto. E ainda assim, ninguém mais entrou. Pense sobre isso. Noé tinha esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas no total. Em um mundo que provavelmente tinha milhões, talvez bilhões de habitantes, apenas 8 pessoas levaram o aviso a sério. Onde estavam os outros parentes? Onde estavam os amigos? Os vizinhos? As pessoas que haviam conhecido Noé durante décadas ou séculos? A resposta é tão trágica quanto óbvia. Eles escolheram ficar. Escolheram não acreditar. Escolheram continuar suas vidas como se nada estivesse para acontecer. A psicologia da negação. Por que ninguém acreditou? Por que uma civilização inteira ignorou avisos tão claros? A resposta está profundamente enraizada na psicologia humana. Primeiro, havia o viés de normalidade. Aquelas pessoas haviam vivido suas vidas inteiras sem nenhum cataclismo global. Seus pais viveram sem cataclismos. Seus avós viveram centenas de anos sem cataclismos. Por que agora seria diferente? Segundo, havia a questão da incredulidade tecnológica. Eles nunca tinham visto chuva. Isso mesmo. Segundo algumas interpretações do texto bíblico, antes do dilúvio, a terra era regada por neblina e rios subterrâneos, não por chuva. A ideia de água caindo do céu em quantidade suficiente para cobrir montanhas era literalmente inimaginável. Terceiro, havia o orgulho civilizacional. Aquela era uma sociedade avançada, poderosa, aparentemente invencível. Como poderia ser destruída? Eles tinham construções magníficas, conhecimento acumulado de séculos, poder militar. Certamente, se algo realmente fosse acontecer, eles encontrariam uma solução. Quarto, havia a difusão de responsabilidade. Com tantas pessoas ao redor, cada indivíduo provavelmente pensava, se realmente fosse tão sério, mais pessoas estariam reagindo. Como apenas esse velho e sua família levam isso a sério? Os gigantes, o que eles sabiam? Aqui está algo que raramente é discutido. O que os Nefilim,
os gigantes fizeram durante esses 40 dias. Essas criaturas eram poderosas, inteligentes e, segundo os textos, extremamente violentas. Elas dominavam a sociedade antediluviana. Eram guerreiros, reis, homens de renome. Eles também ouviram o aviso de Noé? É difícil imaginar que não. E qual foi a reação deles? Segundo algumas tradições, eles riram mais alto que qualquer um. Sua arrogância era proporcional ao seu tamanho. Eles se consideravam invencíveis, superiores, quase divinos. A ideia de que poderiam ser destruídos por algo tão simples quanto água era absurda para eles. Alguns textos apócrifos sugerem que os gigantes até tentaram impedir a construção da arca, mas foram impedidos por intervenção divina. Outros sugerem que eles simplesmente ignoraram Noé, considerando-o irrelevante demais para merecer atenção. O último dia, quando a porta se fechou. E então chegou o último dia, o 40º dia. Pela manhã, Noé, sua família e todos os animais estavam dentro da arca. A enorme porta ainda estava aberta. Tecnicamente, ainda havia tempo para mais pessoas entrarem. Mas ninguém veio. E então aconteceu algo sobrenatural que raramente é enfatizado. Deus mesmo fechou a porta. Não foi Noé quem a fechou. Foi Deus. Pense no significado disso. Significa que houve um momento exato, um ponto preciso no tempo, quando a oportunidade de salvação terminou. Um momento quando a paciência divina, mesmo sendo extremamente longa, finalmente chegou ao fim. Quantas pessoas acordaram naquela manhã planejando verificar aquela história da arca mais tarde? Quantas pensaram talvez eu dê uma olhada amanhã? Quantas procrastinaram por 40 dias completos e perderam sua última chance? As horas finais, antes do caos. Nas horas entre o fechamento da porta e o início da chuva. Imagine o que aconteceu lá fora. As pessoas provavelmente continuaram suas rotinas. Talvez alguns comentassem: olha, a porta da arca finalmente foi fechada. Acho que a piada acabou. Talvez alguns rissem, aliviados de que aquele fanático finalmente tinha se calado. Dentro da arca, a atmosfera deve ter sido de tensão insuportável. Noé e sua família sabiam o que estava para acontecer. Eles tinham certeza, mas ainda assim, estavam trancados em uma estrutura de madeira, cercados por animais, esperando por algo que nunca havia acontecido antes na história humana. Horas passaram. Talvez começasse a escurecer. Ainda nada. E então, de repente, aconteceu. O início, quando o céu se abriu. O texto bíblico descreve com precisão perturbadora. Naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Não foi apenas chuva. Foi uma ruptura na própria estrutura do mundo. De baixo, enormes jatos de água explodiram na terra. Imagine geysers do tamanho de arranha-céus, jorrando água com pressão suficiente para destruir tudo em seu caminho. As fontes do grande abismo eram reservatórios subterrâneos de água, sob pressão extrema que subitamente explodiram. De cima, não caía uma chuva comum. As janelas do céu se abriram. Era como se represas cósmicas tivessem sido destruídas. Água caía em volume e velocidade inimagináveis. O mundo começou a morrer. A realização tardia, quando entenderam. Imagine o terror daquele momento quando as pessoas finalmente perceberam que Noé estava certo. No início, pode ter parecido apenas uma tempestade incomum. Mas essa tempestade não parava. A água não parava de subir. E continuava subindo. E continuava. As pessoas devem ter corrido para suas casas. Depois, para prédios mais altos. Depois, para as montanhas. Mas a água continuava subindo, implacável, inevitável. E a arca? A arca estava fechada, selada por Deus mesmo. Imagine as pessoas batendo na porta, gritando, implorando para serem deixadas entrar. Imagine o desespero de perceberem que aquele velho louco era o único sábio. E eles, com toda a sua inteligência e tecnologia, eram os tolos. Mas era tarde demais. 40 dias de avisos haviam sido ignorados. Agora, os 40 dias de julgamento haviam começado. Os gigantes caem, o fim dos invencíveis. Os Nefilim, aqueles seres poderosos que se consideravam invencíveis,
enfrentaram seu fim. Segundo algumas tradições, eles tentaram resistir fisicamente ao dilúvio. Sua força descomunal não servia de nada contra a água que cobria montanhas. Alguns textos extra-bíblicos descrevem os gigantes tentando se agarrar aos picos das montanhas mais altas, observando a água subir inexoravelmente até eles. Sua queda simboliza algo profundo. Não importa quão poderoso você seja, não importa quanto conhecimento ou força você possua, há limites que não podem ser ultrapassados. Há consequências que não podem ser evitadas. Por que 40 dias de aviso? Voltamos à pergunta original. Por que Deus deu exatamente 40 dias de aviso? O número 40 aparece repetidamente na Bíblia com significado especial. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Os israelitas vagaram 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias no deserto. 40 representa um período de prova, de teste, de oportunidade para transformação. Os 40 dias antes do dilúvio foram isso, uma prova final, um teste último, uma oportunidade derradeira para a humanidade reconhecer seu erro e se voltar para Deus. Foi tempo suficiente para qualquer pessoa que realmente quisesse escutar. Foi tempo suficiente para investigar as alegações de Noé. Foi tempo suficiente para observar os sinais. Foi tempo suficiente para tomar uma decisão. Mas não foi tanto tempo que permitisse procrastinação infinita. Não foi tanto tempo que a mensagem perdesse sua urgência. Foi o equilíbrio perfeito entre misericórdia e justiça. O arrependimento que nunca veio. O mais trágico sobre esses 40 dias é que, aparentemente, ninguém se arrependeu genuinamente. Não lemos sobre nenhuma pessoa vindo até Noé e dizendo: "Você está certo. Eu estava errado. Como posso me salvar?" Não há registro de nenhuma mudança de coração em massa, nenhum movimento de arrependimento, nenhuma transformação social. A corrupção era tão profunda, a rebelião contra Deus tão completa, que mesmo diante de avisos claros e evidências crescentes, ninguém quis mudar. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Quantas vezes ignoramos avisos em nossas próprias vidas? Quantas vezes vemos os sinais, mas escolhemos não acreditar porque mudar seria inconveniente? Lições dos 40 dias. O que aprendemos? Esses 40 dias antes do dilúvio nos ensinam lições cruciais que permanecem relevantes hoje. Primeiro, avisos divinos devem ser levados a sério. Não importa quão improváveis pareçam. O improvável não é impossível. Segundo, a maioria não está sempre certa. Bilhões de pessoas estavam erradas. 8 pessoas estavam certas. A verdade não é democrática. Terceiro, há um limite para a paciência divina. Misericórdia é abundante, mas não é infinita. Há um ponto onde a porta se fecha. Quarto, preparação é responsabilidade individual. Noé não poderia salvar as pessoas à força. Cada um tinha que escolher entrar na arca. Quinto, normalidade não é garantia de continuidade. Só porque algo sempre foi de uma maneira, não significa que sempre será. Paralelos modernos. História se repetindo. É impossível estudar esses 40 dias sem ver paralelos com nosso tempo. Vivemos em uma era de avisos ignorados. Cientistas alertam sobre mudanças climáticas, mas a vida continua normal. Economistas alertam sobre bolhas financeiras, mas continuamos especulando. Moralistas alertam sobre a degradação ética, mas a sociedade continua seu curso. Não estou necessariamente dizendo que outro dilúvio literal está chegando. Mas o padrão humano de ignorar avisos, de procrastinar em face do perigo, de confiar excessivamente na estabilidade do presente, permanece idêntico. Quantos de nós estamos vivendo como se tivéssemos tempo infinito? Quantos estamos adiando decisões importantes, mudanças necessárias, preparações críticas, porque sempre haverá amanhã? A arca como símbolo. Preparação versus procrastinação. A arca em si é um símbolo poderoso. Noé levou décadas para construí-la. Não foi um projeto de última hora. Foi um compromisso de longo prazo com algo que parecia absurdo para todos ao redor. Durante aqueles 40 dias finais, era tarde demais para começar a construir uma arca. A única opção era entrar na que já estava pronta.
Isso fala sobre preparação. Algumas coisas na vida não podem ser deixadas para a última hora. Algumas decisões não podem ser procrastinadas indefinidamente. Relacionamentos que precisam ser reparados. Habilidades que precisam ser desenvolvidas. Recursos que precisam ser acumulados. Caráter que precisa ser formado. Essas coisas levam tempo. Quando a crise chega, é tarde demais para começar. Você precisa já estar preparado. O papel da família, Noé e os seus. É significativo que Noé não salvou apenas a si mesmo. Ele salvou sua família. Durante aqueles 40 dias, imagine as conversas na família de Noé. Seus filhos tinham esposas. Essas esposas tinham famílias. Certamente havia parentes, amigos, pessoas queridas que ficaram de fora. A decisão de entrar na arca não deve ter sido fácil para ninguém. Significava abandonar tudo e todos que não quisessem vir. Significava ser ridicularizado e isolado socialmente. Mas a família de Noé escolheu confiar nele. Escolheu acreditar, mesmo quando o mundo inteiro não acreditava. Essa unidade familiar, essa confiança mútua, foi parte essencial de sua salvação. Isso nos lembra da importância de influência positiva dentro da família. Noé não apenas salvou a si mesmo, sua fé salvou sua casa inteira. O silêncio de Deus, quando os céus parecem mudos. Durante esses 40 dias, Deus não estava constantemente falando. Ele havia dado a mensagem. Havia estabelecido o prazo. E então, aparentemente, ficou em silêncio. Esse silêncio deve ter sido angustiante para Noé. Dia após dia, sem nenhuma confirmação adicional, sem nenhum sinal dramático no céu, sem nenhuma voz trovejante reforçando a mensagem. Apenas a palavra original, apenas a instrução dada, e a contagem regressiva, silenciosa. Às vezes, Deus opera assim. Ele dá instruções claras e então espera para ver se obedeceremos, mesmo na ausência de confirmação constante, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A fé genuína não precisa de sinais diários. Ela se sustenta na confiança no caráter de quem fez a promessa. O que aconteceu com os animais? Instinto divino. O comportamento dos animais durante esses 40 dias merece atenção especial. Como animais selvagens, muitos dos quais naturalmente predadores e presas, viajaram juntos pacificamente. Como encontraram a arca? Como sabiam que deviam entrar? A resposta só pode ser sobrenatural. Deus, que criou os animais, colocou neles um instinto especial para aquele momento específico. Eles obedeceram a um chamado que os humanos, com toda a sua inteligência superior, escolheram ignorar. Há ironia nisso. Os animais, sem capacidade de raciocínio complexo, sem livre-arbítrio no sentido humano, foram salvos. Os humanos, com toda a sua capacidade de escolha e pensamento, pereceram. Às vezes, obediência simples é mais sábia que inteligência complexa aplicada à rebelião. O testemunho visual. Todos viram e ninguém acreditou. Durante 40 dias, a arca estava lá. Visível, tangível, real. Qualquer pessoa poderia ter ido até lá e tocado nas tábuas de madeira. Poderia ter visto os animais entrando. Poderia ter conversado com Noé e sua família. Poderia ter avaliado a evidência com seus próprios olhos. Não era questão de falta de evidência. Era questão de recusa em acreditar na evidência que estava bem diante deles. Isso desafia nossa noção moderna de que ver para crer. Aquela geração viu e ainda assim não acreditou. Eles tinham evidência visual, auditiva, tangível, e ainda assim escolheram a incredulidade. A questão nunca foi falta de evidência. A questão era falta de disposição para aceitar o que a evidência significava. A mensagem para hoje. Os 40 dias antes do dilúvio não são apenas história antiga. São um aviso eterno sobre natureza humana, sobre paciência divina e sobre a importância de responder a avisos enquanto ainda há tempo. Aquelas pessoas não eram fundamentalmente diferentes de nós. Elas tinham os mesmos medos, as mesmas esperanças, a mesma tendência à procrastinação, a mesma capacidade de negação. Elas olharam para evidências claras e escolheram não acreditar porque acreditar teria exigido mudança radical.
Nós fazemos o mesmo. Todos os dias. Ignoramos alertas de saúde até que seja tarde demais. Ignoramos problemas em relacionamentos até que estejam irreparáveis. Ignoramos a voz da consciência até que ela fique silenciosa. E em um nível mais profundo, muitos ignoram os avisos espirituais. Adiamos decisões sobre eternidade, sobre propósito, sobre reconciliação com Deus, porque sempre parece haver tempo suficiente. Mas os 40 dias antes do dilúvio nos lembram: o tempo não é infinito. Há um 40º dia. Há um momento quando a porta se fecha. A pergunta não é se você será avisado. A pergunta é: quando você for avisado, o que você fará? Noé construiu uma arca em obediência a um aviso que parecia absurdo. Sua família entrou nessa arca, confiando em algo que nunca haviam visto. E quando a chuva começou, eles eram os únicos preparados. O mundo ao redor deles teve 40 dias de avisos claros. 40 dias de oportunidade. 40 dias que fizeram a diferença entre vida e morte. Que avisos você está ignorando hoje? Que porta ainda está aberta para você, mas não ficará aberta para sempre? Que mudanças você está adiando, assumindo que sempre haverá tempo mais tarde? A história dos 40 dias antes do dilúvio foi preservada não apenas como registro histórico, mas como aviso perpétuo. Um lembrete de que avisos devem ser ouvidos, que preparação não pode ser procrastinada, e que há, sim, um limite para o tempo disponível. A porta da arca eventualmente se fechou. E quando fechou, fechou para sempre. Que portas estão abertas em sua vida hoje? E mais importante, quanto tempo elas permanecerão abertas? Essa é a verdadeira lição dos 40 dias que ninguém te conta. Não é apenas sobre o passado. É sobre agora. É sobre você. É sobre as escolhas que você está fazendo hoje que determinarão seu amanhã. Noé foi considerado louco por 40 dias. Mas quando a chuva começou, ele era o único sábio. A sabedoria nem sempre é reconhecida no momento. Às vezes, ela só é validada quando é tarde demais para os outros a imitarem. Não seja parte da multidão que ignora os avisos. Seja parte dos poucos que ouvem, acreditam e agem, mesmo quando parece absurdo, mesmo quando estão sozinhos, mesmo quando todos ao redor estão vivendo como se nada fosse acontecer. Porque, no final, não é a maioria que sobrevive. É quem está preparado.